E aí, pessoal, nossa terceira conversa aqui do Casos Reais. Já estamos aí trazendo várias pessoas, trazendo vários temas importantes. Meu nome é Érica Miranda, meu Instagram vou colocar aqui embaixo, Érica com K, Mirandas com S no final. E hoje eu vou conversar aqui, trouxe a Hannah aqui mais uma vez, para a gente falar sobre de onde surgiu o nosso interesse, né? Nossa curiosidade por True Crime. Eu sempre recebo essa minha pergunta aí no direct. E eu queria respondê-la aqui, porque aqui ela fica para sempre. Aqui qualquer um pode clicar e pode escutar. A gente conversa sobre o assunto. E também quero saber o porquê que você se interessa tanto por True Crime. Coloca aqui embaixo, qualquer lugar que você estiver escutando, você consegue responder uma pergunta que eu sempre coloco. E lembrando, vou passar para divulgar mais uma vez, lançamos o site do Casos Reais, www.casosreaisoficialpodcast.com.br. Vou colocar na descrição. Todos os episódios agora estão com o roteiro lá. Roteiro feito pela Hannah. O roteiro vai estar inteiro lá, caso tenha alguém que precise ler, né, que não consiga escutar. O roteiro está todo escrito lá. Se você perdeu alguma informação, se tem algum nome de alguma coisa, vai estar tudo lá no site. E também, lá você consegue mandar sugestão de caso, contar o seu caso anonimamente. E, além disso, também colocamos imagens dos casos, que não podemos colocar nas plataformas porque elas banem a gente. Então, as imagens vão estar lá. Então, é isso. Hoje a gente vai conversar sobre de onde nasceu a nossa curiosidade pelo mundo do True Crime. E quais foram os primeiros podcasts que eu escutei, os primeiros documentários, séries, enfim. E a Hannah tá aqui com a gente, ela tá em áudio, então ela vai conversar com a gente também. Hannah, dá um oi aí pra galera. E aí, gente, tudo bem? Hoje vou participar só no áudio, como vocês já estão mais acostumados a me ouvirem, mas numa próxima vez a gente aparece no vídeo e vai dar tudo certo. Podcast não tem problema aparecer no áudio, né, gente? É verdade. É o comum. Eu É que a tô regra, inventando de né? É a regra, é o aparecer. podcast. Mas, enfim, eu vou começar dizendo de onde surgiu meu interesse por True Crime. Meu interesse por True Crime, eu já falei várias vezes nos stories e vou falar aqui agora, caso você não tenha visto. Eu, desde pequena, adoro esse tipo de história por causa do Linha Direta, da Rede Globo, que foi um programa de muito sucesso dos anos 2000. Se você é muito jovem, mais jovem do que 20 anos, você não conhece esse programa. Então, dá um Google aí. Parece que o Linha Direta vai voltar, pelo que eu vi de É recente. verdade. Olha, Tá não sei se vai rolando ter a um mesma boato. qualidade. Vamos ver. Altas expectativas, né? Porque a gente que assistia, a gente tem uma expectativa muito consolidada sobre isso. Então, ele já tem aí um Principalmente desafio. não sei se é o mesmo, se vai ser o mesmo apresentador. Principalmente do apresentador. Vai ser muito estranho se eu ver outro apresentador no lugar. Nossa, é verdade, porque a gente já tá. A gente associa, né? Acho que tanto Linha Direta quanto o Você Decide com o Tony Ramos. Eu escuto a Nossa, voz do Tony Ramos. Você decide? Tipo, não tem como não associar. amiga. Aí é um pouquinho mais velho do que Linha Direta. É, me entreguei. Eu não conheço, Me porém entreguei, droga. já ouvi falar, mas não foi da minha época. Mas, enfim, teve uma onda assim de true crime muito recente agora com as plataformas de streaming, etc. Mas true crime é um tema muito forte há muitos anos. E eu acho que ali nos anos 2000, a minha visão que eu tinha do Linha Direta é que eu olhava aquilo com um olhar assim, meu Deus, que coisa bizarra. E eu ficava presa naquilo lá quando eu era pequena. Eu era muito novinha e ficava E já se presa. interessava. Eu me lembro que teve um caso que eu nunca consegui encontrar mais esse caso, porque eu não lembro de detalhes. Eu só me lembro que eles refaziam, eles reconstruíam o caso, e eu me lembro assim de todo o gráfico que eles usavam, da encenação que eles faziam, né? Eles botavam uma pessoa caminhando. Era muito bem feito, era muito bom. Cara, e assim, eu confesso que o Linha Direta eu assistia menos do que o Você Decide. Tá. Então, quando eu era pequena, o Você Decide era tipo uma inovação. Porque você, da sua casa, interagia com a televisão e decidia o final do episódio. Verdadeiro Chegava um rede determinado. social.
É uma verdadeira rede social, sabe? Então, tipo assim, você decidia, você ligava e você votava para decidir. Era o Big Brother do True Crime, sabe? Você votava. Então, aquilo ali mexia muito comigo. Eu ficava curiosa para saber se o que eu achava que deveria acontecer ia de fato acontecer, se a maioria das pessoas também iriam com a mesma opinião que a minha ou não. E era muito legal você nunca saber a forma como iria terminar. Porque Sim. não dependia de você. Dependia de todo mundo que estava assistindo, sabe? Então, aquilo ali, para mim, foi muito marcante. E muito Isso. inovador para a época. Para a época, meu Deus, não tinha essa história da pessoa que está escutando poder ter vontade de escolher alguma coisa. Não tinha isso, né? Não Exatamente. tinha rede social. A gente tem que ressaltar aqui, gente, que a gente está falando dos anos 2000. Aquela época, o máximo que tinha de rede social era, sei lá, você plugar um negócio no computador, botar a internet ali de escada. E o que a Sim. gente fazia naquela época para mandar mensagem? Não Ué, tinha tinha rede social. ICQ, tinha. Antes disso, tinha o bate-papo, né? Os famosos Messenger. bate-papos. E aí Messenger não. depois veio o ICQ, depois veio o MSN. MSN. É, Orkut, mas assim, Orkut. linha Mas isso direta. é muito atual, pensando no, né? Sim. Não, e eu pesquisei que o Linha Direta ele ficou 5 anos no ar, o que eu acho pouquíssimo para os programas da Globo, né? Tem tanto programa da Globo péssimo que ficou 20, 30 anos no ar. E o Linha Direta, que é um programa incrível, ficou 5 anos. Mas ele ajudou na prisão de 431 foragidos. Então, a gente tem que voltar atrás e lembrar que nos anos 2000, anos 90, anos 80, para baixo, eram épocas que a televisão dominava. Tudo a gente sabia pela TV. A gente chegava do trabalho, certo horário, a gente ligava a TV. A gente saía, a primeira coisa que a gente fazia era ligar a TV. Então, imagina a repercussão de informações naquela época era em um lugar, não era hoje que cada um vive nas suas bolhas e escolhe os seus né, portais de notícias, escolhe suas redes sociais favoritas, os seus seguidores, os seus influenciadores, enfim, para poder ter acesso às suas informações. Naquela época, era aquilo que passava. Era só a TV. Então, você divulgava uma pessoa que tinha cometido um crime que ninguém encontrava num programa como Linha Direta, e era muito mais fácil de você encontrar. Então, mais uma vez, a importância de programas do tipo, né, para ajudar a resolver crimes não resolvidos, né, não solucionados. É verdade. E eu acho que tem uma outra coisa também do sensacionalismo, né? Esses programas, eles, se você não dosar bem a linguagem que você vai usar, isso pode cair num sensacionalismo muito grande. E às vezes é o sensacionalismo que chama a atenção das pessoas também para poder assistir, né? O que está acontecendo. E Claro, eu claro. lembro muito daquele caso que a gente trouxe da Eloá, que foi Sim, horrível, horrível. televisionado o tempo inteiro e todo mundo acompanhando ela lá sequestrada e as pessoas acompanhando 24 horas. Era um verdadeiro reality show. Era um reality show, era um reality Né? show. A Sônia Abrão fez um reality show disso. E o que eu não acho errado, tá, a gente usar. Eu sou jornalista, e eu não acho errado a gente usar títulos sensacionalistas, tá? Olha como é que eu vou fazer. Porque hoje em dia a gente está na sociedade de pegar a atenção. A gente precisa pegar a atenção em uma frase. Às vezes menos que uma frase. Então, assim, eu não acho errado esses títulos sensacionalistas hoje, porque se a gente não fizer, outras pessoas com conteúdo ruim, conteúdo mal pesquisado, essas pessoas vão estar usando títulos sensacionalistas e vão acabar o nosso conteúdo pesquisado, né, bem feito, de jornalistas, que hoje em dia qualquer um posta no blog o que quer, né? Não vão ser encontrados. E a gente tem que, de alguma forma, fazer com que o nosso conteúdo chegue às pessoas. E essa é a forma, hoje em dia, de chegar às pessoas. Porém, dentro do nosso conteúdo, sempre tratando da melhor forma. Da melhor forma. Por exemplo, cara, outro dia, eu e a Hannah, a gente estava aqui, a gente começou a fazer um roteiro, a gente começou a achar que tinha alguma coisa errada. Aí eu falei com ela falou comigo, ela refez o roteiro. Isso no mesmo dia que a gente estava postando o caso para vocês. Eu fui lá, eu cortei. A gente não tem noção. Se a gente estiver achando que alguma coisa tá errada,
a gente já logo tenta resolver nossa, E a gente pode tem uma acontecer. preocupação muito grande com a informação. E pode acontecer, faz parte, gente. Hoje a gente tem muita informação disponível. Muita informação. E às vezes pode acontecer de a gente pegar uma das fontes que deu uma informação errada. Só que a gente tem que procurar, ver, falar, isso aqui tô duvidando. A gente tem que sempre duvidar. Sempre duvide. E aí vai atrás desse princípio para poder ver, enfim. Mas agora eu quero saber você. Vamos voltar para o tema. Quero saber Vamos você. voltar. De onde surgiu o seu interesse por True Crime? Eu vou ser muito sincera. Eu assistia o Você Decide quando eu era criança. E depois disso, nunca mais assisti nada, absolutamente nada, que envolvesse caso criminal de uma história real. Porque eu sempre tive muito medo e sempre fiquei muito impressionada com tudo. Depois de alguns anos, eu comecei a gostar de filmes de mistério, de suspense, que envolvesse casos criminais. Aí já comecei a assistir um Silêncio dos Inocentes, um Hannibal, sabe? Um Dragão Vermelho. E aí eu comecei a ter uma outra percepção que eu acho que contribuiu para que eu me interessasse por True Crime, que é a parte da psicologia. Porque se a gente entrar nessa parte da mente do criminoso, é um buraco sem fundo. A gente não. Cada vez mais a gente vai descobrindo coisas e, meu Deus, como assim, sabe? E aí, por conta disso, eu comecei a não ter mais medo e até, em determinado ponto, me interessar. E, assim, casos de episódios, de podcasts, de True Crime, eu comecei assistindo casos reais, ouvindo casos reais. Olha, viu? Eu fiz assim, ó, pra Hannah. Toma aqui, ó, pra você. Toma esse problema na sua cabeça. Mas, enfim. Vamos junto. Falei assim, olha, você tá com a sanidade boa? Você tá com a cabeça boa? Toma. É isso, basicamente isso. Porém, eu vou voltar até um pouquinho atrás. Para quem não sabe, eu me formei em jornalismo em 2020. Eu e Hannah fizemos um dos primeiros semestres da faculdade de jornalismo juntas, só que a Hannah depois saiu para fazer o mestrado dela. Ela preferiu continuar na carreira que ela estava fazendo antes e ir para o mestrado dela, que, enfim, era o que ela queria muito. É muito inteligente, inclusive. Realmente não fazia sentido ela ficar fazendo outra graduação em jornalismo, sendo que ela tinha passado para um mestrado. Mas, enfim. E nessa época, antes, eu fiz 2 semestres de direito. Eu queria ser advogada criminal. Meu sonho sempre foi trabalhar na parte da medicina, né? Trabalhar com medicina legal. Medicina legal, perito, alguma coisa, perícia criminal, até autópsia. Então, eu cogitei, na época do vestibular, fazer, não humanas, né, mas fazer a parte de ciências e tal, nos vestibulares, para poder tentar entrar para alguma parte. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer medicina. Eu ia ter que ficar muitos anos estudando. Nunca fui muito inteligente. Para com isso. Não. Medicina não dava. Eu ia ter que ou ter dinheiro para pagar a faculdade, ou eu ia ter que ficar passando anos e anos no vestibular. Então eu falei assim, o que eu posso fazer? Minha mãe é advogada, né? O que eu posso fazer que talvez eu consiga entrar na área criminal, que é a área que eu quero? Então eu fui pro direito. Mas ao mesmo tempo, no direito, eu não tinha liberdade de poder trabalhar em qualquer lugar. Meu sonho sempre foi morar fora. E eu falei, puta, mas se eu entro no direito agora, eu vou ter que ficar no Brasil, porque eu vou aprender as leis brasileiras. Tipo, eu amo a parte criminal, mas assim, eu não sei se eu quero ficar aqui para sempre. Eu não quero nada que me prenda aqui para sempre. E dito e feito, né? Tô aqui no Nova York hoje em dia. Mas enfim, eu sempre tive essa vontade. Fiz o direito, 2 semestres. Aí eu falei, cara, o que eu posso continuar fazendo com que talvez eu trabalhe em algo do tipo, mas não precisa ser direito que eu fico presa no país, né? E aí eu fui pro jornalismo. Eu me lembro que no dia que eu fiz essa decisão, eu tava na faculdade, eu tava na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Eu falei pra uma amiga minha da faculdade, que até hoje é minha amiga. Eu falei assim pra ela, amiga, tô descendo, vou trancar
Eu tirava ótimas notas em direito. Eu tirava, tipo assim, 9, 10, eu tirava ótimas notas em direito, eu adorava. Aí eu falei assim, amiga, vem comigo, eu vou lá trancar a faculdade e vou na faixa. Que merda. Vou fazer jornalismo. Alguém podia ter me segurado e falado, não! Mas enfim, fui fazer jornalismo. Mas deu tudo certo. Mais ou menos. Fui fazer jornalismo e acabei caindo no futebol. E nunca imaginei que de volta eu conseguiria fazer algo que eu queria fazer, que era falar sobre crime, que era algo que eu pesquisava no meu tempo, né, vago, nos meus hobbies e tal. Em 2020, na pandemia, não pode nem falar essa palavra aqui, em 2020, naquela época, eu assistia muito Crime Junkie, que é um podcast de crimes, né, muito famoso nos Estados Unidos. Assistia bastante da Jaqueline Guerreiro, gostava muito da Jaqueline, assistia outros influenciadores sobre crime brasileiros, e eu falava, gente, por que eu tô gastando tanto tempo assistindo as pessoas sobre esse tema, se eu posso estar gastando tempo produzindo conteúdo para mim mesma? E pesquisando, fazendo uma coisa que eu gosto, né? Aí eu comecei a gravar naquela época, 2020, e não parei mais. Então foi isso, assim, foi como eu vim parar aqui. E aí é que tá, né? Porque você conseguiu juntar uma paixão que você já tinha, um interesse muito forte que você já tinha com a tua profissão. Então, casou perfeitamente e deu muito certo. Espero que as 90 pessoas episódios estejam, depois. né, gostando do trabalho que a gente está fazendo, porque a gente se dedica muito Muito. e Cada um. nossa. Porque vale ressaltar aqui, gente, eu gosto de falar aqui, porque quem vê aqui, nossa, os outros podcasts, a maioria trabalha só com ele, tá? Por exemplo, se você vê essas influenciadoras aí do YouTube, não vou citar nomes, mas alguns grandes influenciadores do YouTube que falam sobre crime, eles trabalham 100% com o YouTube, dá pra ver, sabe? A gente aqui não. A Hannah tem as coisas dela, eu tenho as minhas coisas, e a gente tenta se encaixar ali no meio das nossas coisas, nossas vidas pessoais, nossos problemas pessoais, para fazer isso aqui acontecer. Não é fácil, tá? Não é fácil. Já É estamos por amor, é por amor. Estamos no episódio 90, estamos indo pro 100 daqui a pouco. E eu tava parando pra pensar, isso me deixa reflexiva às vezes. Eu falo, caramba, 100 episódios, cara. Quantas horas gravadas? Nossa. Quantas Nossa. palavras? É Quantas muita horas de coisa. pesquisa? É muita coisa. Sabe? É muita coisa. Isso é muito doido. E eu não consigo escutar os primeiros episódios. Se eu escutar, eu vou querer refazê-los. Mas eu acho que isso é natural, assim. Eu acho que a gente tem uma crítica muito forte com as coisas que a gente faz naturalmente. E eu acho que como a prática ela vai ajudando a gente a descobrir o nosso jeito, a nossa forma de se expressar, a gente sempre vai estar muito melhor do que o que era antes, que já estava bom demais, sabe? E Sim. nós somos muito críticas. Então eu acho que o que você faz de não gostar, de ouvir e tal, é muito mais por você se cobrar do que por você não gostar. E, inclusive, eu tô pensando em algumas ideias para poder trazer a partir do episódio 100, né? Talvez eu vou começar ali uma segunda temporada. Vou parar na primeira temporada no episódio 100 e vou começar uma segunda temporada, né? 101, 102, 103. E eu tô pensando em talvez trazer casos antigos. A gente ainda não tinha a Hannah aqui com a gente. E refazer esses casos antigos. Talvez casos que tiveram alguma coisa nova, alguma informação nova. E refazê-los. Não sei se vocês gostam da ideia. Se vocês gostarem dessas ideias, coloquem também, me respondam em algum jeito. Entra lá no site, sugere no espaço sugerir um caso. E uma pergunta que eu tenho o que as pessoas acham do seu trabalho com casos reais e do seu interesse por true crime? O que as pessoas acham? Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu quando eu comecei a escrever sobre true crime. Hannah, como você consegue dormir? Como você consegue, sei lá, fazer qualquer coisa depois que você escreve o episódio? E vou ser muito sincera, vou contar uma coisa aqui que eu quase não falo para as pessoas, mas eu vou contar aqui. Às vezes eu até esqueço determinados detalhes dos casos. Eu acho que eu tenho um mecanismo de defesa que quando uma coisa vai mexendo muito, em determinado momento aquilo se apaga da minha cabeça, senão eu não consigo fazer mais nada depois.
Não, gente, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes chegam pra mim, que às vezes eu encontro pessoas que gostam muito de true crime, e elas começam a conversar muito comigo. E eu gosto muito de conversar sobre isso. Se deixar, minha conversa vira só isso. Só que aí imagina, às vezes chegam umas pessoas no meu direct e falam assim, Érica, mas e o caso, sei lá, tem alguns casos que são muito fortes na minha cabeça porque me marcaram muito. Mas tem alguns que não são tão fortes na minha cabeça. Vou dar um exemplo. Érica, e o caso da Meredith Kercher e Amanda Knox? Sei lá, é o quarto caso. A gente está no 90. Gente, vocês acham que eu lembro detalhes da nossa pesquisa? Eu não lembro mais detalhes. Não tem como. Não lembro mais. Então, assim, claro que eu sei o que aconteceu. Se você me falar, às vezes eu nem lembro nem o lugar que aconteceu. Eu sei que foi na Itália, não me lembro mais a cidade. Mas assim, eu sei a história. Mas eu não me lembro de mais de detalhes. Tem alguns muito famosos que eu sei. Madeleine McCann. Tipo, se eu sei detalhes, eu nunca vou esquecer detalhes desse caso. Da Eloá, Suzanne von Richthofen. Esses casos assim a gente nunca esquece. Mas assim, tem tantos que às vezes a gente esquece. Então, assim, para quem tá aqui escutando a gente, isso é importante vocês saberem. Tipo, para o nosso trabalho ser bem feito, a gente também precisa estar muito focada no caso que a gente está falando. Então, a nossa memória, eu não sei como é que ela funciona, mas assim, eu acho que também é por tempo, né? Tipo, naquele momento, naquela fase, a gente está muito concentrada naquele caso. Então a gente pesquisa, a gente procura, a gente vê vídeo, a gente documentário e tal. Depois a gente começa um outro caso. E aí ficou. Eu acho que é isso que você falou, assim, da imersão, né? A gente fica completamente fissurado naquele caso durante uma semana. Só lê sobre aquele caso, só ouve sobre aquele caso, só vê vídeo, só pesquisa tudo sobre aquele caso. E é natural que a gente precise tirar um pouco os casos antigos da nossa cabeça para poder conseguir se concentrar naquele. Sim. Então, acaba que cada semana é uma história diferente, uma situação diferente. Acho que a gente se sente de forma diferente a cada semana. Tem semanas que a Érica chega, poxa, essa semana tá mais pesado do que a outra semana. Então, não, esse aqui foi mais, né, foi diferente, enfim. É muito diferente de uma semana para outra. Até porque a gente tá ali completamente naquele caso 100% durante toda a semana. Não, eu acho que também tem uma coisa principal, por exemplo, quando a gente acompanha o caso. Quando aconteceu enquanto a gente, né, já era viva, e aí a gente conheceu esse caso, acompanhou, assistiu. Isso faz muita diferença. Por exemplo, se a gente for conversar sobre o caso da Selena Quintanilha, ele vai sair rapidinho da nossa cabeça. Mas um caso da Suzanne von Richthofen, ele não sai da nossa cabeça. Porque é um caso que a gente cresceu vendo, a gente viu desenrolar, a gente viu em todas as notícias. Então também tem esse negócio da memória, né, afetiva, que é daquele caso que é da nossa cidade. Por exemplo, da Daniela Pérez. Cara, esse caso, nunca vou esquecer dos detalhes. Tem uma relação com esse caso, assim. Eu nunca vou esquecer dos detalhes. Nunca, nunca. Se me perguntar hoje, eu sei todos os detalhes. Eu gravaria o episódio da mesma forma que a gente gravou. Foi o episódio 80. A gente tá no episódio 90. 10 episódios atrás. 10 semanas atrás. Eu gravaria igual. Eu sei exatamente os detalhes desse caso. O caso da Daniela é um caso que dificilmente a gente vai esquecer qualquer coisa. Mas, enfim, quando me perguntam sobre essa história, Érica, que assunto horrível. Meu Deus, como você consegue? Pra ser sincera, várias pessoas até brincam. Eu acho isso bem feio, eu acho uma brincadeira bem de mau gosto, quando brincam falando assim, toma cuidado, hein? Ela sabe de tudo de crime. Tipo, sabe, essa brincadeirinha, mas olha, sabe, tipo... E não é nada para esse lado, o seu interesse, né? E assim, pelo amor de Deus. É interesse jornalístico. E assim, várias pessoas, já vi que várias pessoas têm até meme de true crime, né? Tipo, mas elas vê muito true crime, toma cuidado. Tipo, gente, a gente vê true crime, é notícia, é informação, é como se... é a nossa vida, é o mundo real. Então, enfim, foi daí que surgiu meu interesse por true crime. Inclusive, eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu falei, cara, será que tem algum curso aqui no FBI que eu posso trabalhar no FBI? Procurei, olhei, falei com meu namorado,
Ele falou, Érica, fica aí no jornalismo, faz os casos reais, já tá fazendo, já tá trabalhando com isso. Segue o baile. Não sei, né? A gente não sabe também quais são as futuras oportunidades que você vai encontrar por aí. Um pouco de desvio de foco. Mas gostei desse papo de hoje. Acho que foi legal. Acho que muita gente não fazia ideia de como você tinha começado, né, o seu interesse no True Crime. Mas gostei muito. Eu já sabia, mas eu gostei muito de que a gente teve essa conversa por aqui. Como você disse, vai ficar para sempre. Eu comecei a gravar o podcast, não falava com ninguém, né? Ninguém me escutava. Eu fiz porque eu quis e continuei fazendo. Até que apareceram as pessoas. E tá dando certo, né? Então, isso é muito legal. E sabe o que é muito legal também? Uma coisa que eu não imaginava. Como que as pessoas, elas interagem mesmo sobre os assuntos e, claro, né? E mexe, né, com outras pessoas também. Assim como mexe com a gente fica conversando sobre os assuntos, as pessoas que estão ouvindo o caso também sentem de alguma forma, né? Também se envolvem de alguma forma. Isso é muito legal. Essa troca é muito legal. Muito. E é isso, a gente agradece muito por ter vocês aqui com a gente, para fazer esse caso não, né? O caso Reais acontecer. Então não deixe de compartilhar, não deixe de mandar para os seus amigos. O site tá maneiríssimo também. Olha que site lindo, gente. Incrível. Por favor, vamos fazer o caso Vamos Reais valorizar aí, né? Vamos crescer. Não deixe de seguir a Hannah também. O Instagram dela vai estar aqui embaixo. Vão lá, sigam a Hannah, mandem uma mensagem para ela, porque ela tá em todo episódio, é feito por ela. Então, dá essa moral aí e vamos pro próximo episódio da semana que vem. Essa foi só uma conversa. Vejo vocês semana que vem. Obrigada, Tchau, Hannah. gente. Beijo. Obrigada.